E hoje chegamos numa oração tão conhecida, que é a oração do Pai Nosso. Vamos ler a Bíblia? Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração do Pai Nosso. Irmãos, estamos diante da oração mais famosa do mundo. A oração mais famosa do mundo, a oração do Pai Nosso. Protestantes, católicos, ateus, todos conhecem estas famosas palavras de Jesus. Agostinho, Martinho Lutero e outros pais da igreja disseram que nada é mais maravilhoso na Bíblia do que a oração do Pai Nosso. Jesus, com poucas palavras, economizando palavras, ele resumiu o que é a oração. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nos ensinou um modelo, uma oração modelo. Interessante que tem outro evangelho na Bíblia, evangelho sinótico, que os discípulos chegam assim e falam assim: Jesus, João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus falou: Pai nosso, que estás no céu. É uma oração modelo. Jesus aqui em Mateus 6,9, ele fala assim: portanto vós orareis assim. Veja que é um modelo. Não é uma decoração e uma repetição. Não é para ficar fazendo a oração do Pai Nosso 100 vezes por dia. Não é isso, é um modelo. O que é um modelo? A oração tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Isso é um modelo. E eu quero então conversar com vocês esse modelo. Irmãos, isso que eu estou falando hoje é a minha forma de ver o Pai Nosso. É o jeito que eu enxergo o Pai Nosso. Podem ser olhado o Pai Nosso de 1000 maneiras. O que eu estou apresentando para vocês aqui é a maneira que eu vejo, o que eu sinto na oração modelo. O que Jesus estava nos pedindo nessa oração? E eu entendo que o primeiro momento da oração é a oração de adoração. Vamos ler juntos o versículo 9? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, eu percebo que o primeiro modelo que Jesus nos ensinou aqui, o primeiro passo da oração é a adoração. As primeiras palavras que devem sair dos nossos lábios quando nos aproximamos de Deus é: santificado seja o teu nome. Irmãos, nós não devemos começar a oração pedindo nada. Não devemos começar a oração nem agradecendo. Devemos começar a oração adorando, exaltando, falando quem é Deus, falando da sua bondade, falando os seus atributos, falando da sua criação, da sua misericórdia. Nada de petição, nada de ficar pedindo quando começa uma oração. As primeiras palavras em nossos lábios têm que ser: santificado seja o teu nome, Senhor. Irmãos, na realidade a gente não sabe fazer isso. É uma dificuldade, porque a gente carece de entendimento da Bíblia. A gente carece de entendimento dos atributos de Deus.
Quando você fala assim, vou pedir para o fulano orar. Ô fulano, faz uma oração de adoração. Ele fala assim, ô Deus, abençoe a família do pastor. Abençoe todos que estão na célula. Irmãos, eu não estou pedindo uma oração por família, nem pela família pastoral. É uma oração de adoração. A gente não sabe fazer uma oração de adoração. A gente não sabe quem Deus é. Carece de conhecimento bíblico. A gente vai orar e agradece, 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 agradece. Mas nesse primeiro momento não é para agradecer. É para santificar o seu nome. É para exaltar o seu nome. É para dizer, grandioso és tu, Senhor. Hino grandioso és tu. Diz assim a letra. Não precisamos cantar, vamos meditar na letra. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos eu vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Isso é adoração. É dizer quem Deus é. É dizer as obras dele. E a gente não sabe fazer isso. Dificilmente você vai ouvir uma oração de adoração. Dificilmente. Pode observar. As músicas nos ajudam a adorar a Deus. As letras. Eu sou muito abençoado com os louvores. Tenho certeza que você também. Estava pensando em algumas músicas hoje na pregação, meditando na pregação. Lembrando de algumas músicas tão antigas que me fizeram tão bem já. Uma música, por exemplo, do Diante do Trono, bem antiga. Dizia assim: te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor e seja com cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Isso é adoração. Eu não estou pedindo nada. Eu não estou agradecendo nada. Eu estou dizendo da santidade de Deus. Estou dizendo que em espírito e em verdade eu me prostro aos seus pés. Eu estou dizendo que dou a Ele o meu louvor. Eu estou dizendo que Ele é digno. Irmãos, isso é adoração. Uma outra música uma música do Baruch, que me abençoou muito também já nas minhas orações. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. O que Ele é? Ele é defensor, Ele é justo, Ele é fiel e eu preciso dele. Isso é adoração, irmãos. Então que a gente possa refletir se a nossa oração não é uma oração muitas vezes mecânica. Ah, Deus, obrigado pela comida, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, obrigado pela família, amém. Quem é Deus? Quais são os atributos de Deus que você conhece? Eu já falei, eu tinha um quadro na minha casa, eu não tenho mais esse quadro. E esse quadro tinha os nomes de Jesus. E naquele quadro tinha tantos nomes: o advogado, a estrela da manhã, o príncipe da paz, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o Deus Emanuel. Irmãos, isso é adorar a Deus. É o que Ele é. São os seus atributos, são os seus nomes, são os seus feitos. Mas para isso, tem que ler a Bíblia. Tem que conhecer quem é Deus.
Tem que ler a história de Israel. Tem que ler Miriam. Depois de abrir o Mar Vermelho, Miriam pega o seu tamborim e diz: vamos exaltar o Deus de Israel. Grandes feitos ele fez. Isso é adoração. Apocalipse diz: tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder. Porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade vieram a existir e elas foram criadas. Olha, e você pode se preparar para isso, porque no céu, irmãos, no céu não tem pregação. Não tem pregação no céu. Você não vê nenhum lugar na Bíblia tendo pregação. Apocalipse, alguém começou a pregar? Não tem. No céu tem música. No céu tem adoração. No céu tem palavras. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos desenvolver a nossa oração de adoração. Vamos falar para Deus o que Ele é, o que Ele tem feito. Vamos declarar salmos de louvor ao seu nome. Ele merece muitas coisas. E nós muitas vezes estamos limitados em nossa oração. Jesus disse: santificado é o teu nome. Ele começou nos ensinando isso. Exalte o nome dele. Santifique-o. O glorifique. O eleve. Assim que começa uma oração. Um modelo. Versículo 10. Eu percebo uma oração de consagração. Vamos ler juntos o versículo 10? Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como do céu. Essa é uma das orações que eu mais gosto. A oração de consagração. O que é isso? É o ato de se consagrar. Dizer: Deus, estou começando o meu dia. Meu Deus, eu te entrego esse dia. Usa a minha vida para o teu serviço. Me dá oportunidades de evangelizar. Me dá oportunidade de testemunhar o seu nome. Senhor, que minha vida seja o teu bom perfume. Me dá sabedoria nas minhas conversas. Me dá sabedoria nas minhas atitudes. E que minha vida glorifique a ti, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Usa a minha vida, faça a tua vontade. Senhor, eu me consagro. Que o teu reino seja implantado na minha vida. Oração de consagração, irmãos. Entregar-se ao serviço. Dedicar-se a sua vida nas mãos dele. Que o reino dele venha e se estabeleça em nossa vida. Se curvar ao senhorio dele, obedecer à sua vontade. Faça a tua vontade, Senhor. Faça a tua vontade. Tem uma oração tão linda que eu gosto, é de Francisco de Assis. A letra está bem pequena ali, mas eu acho que dá para a gente ler. Vamos lá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse é o nosso Francisco de Assis. Essa oração, irmãos, é uma oração de consagração. Fazei-me, Senhor, um instrumento. Meu Deus, que eu possa ser útil nessa noite, nesse dia, no meu trabalho. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, venha o teu reino na minha família. Tem uma música também do Baruch, que eu acho muito bonita, que ele fala: cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, que seja a tua voz, sejam os teus olhos e sejam os teus pés. Se consagrar, irmãos, a Deus em oração.
Dizer, minha vida eu te entrego, usa, Senhor, a minha vida. Que venha o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Vamos para o verso 11. Oração de gratidão, verso 11, vamos ler? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Irmãos, nós temos que entender a diferença das bênçãos ordinárias e das bênçãos extraordinárias. O que é bênção ordinária? É coisa do dia a dia. Por exemplo, o simples fato de você estar vivo já é um milagre. É uma bênção ordinária. Se vocês têm um alimento, se você tem um alimento na sua mesa, é uma bênção ordinária. É uma bênção, graças a Deus por isso. Agora, muitas vezes, a gente fica muito nas questões extraordinárias. Por exemplo, alguém foi curado de câncer. Glória a Deus. Mas e você que tem saúde? E você que não tem câncer? Graças a Deus por isso. Às vezes a gente não sabe quantos perigos diariamente, quantos livramentos no trânsito, quantos livramentos de uma bactéria, a gente não vê essas coisas. A gente não pode agradecer a Deus só pelas bênçãos extraordinárias. Certa vez, Blaise Pascal, filósofo matemático francês, chegou para o seu pai e disse: pai, aconteceu uma bênção extraordinária. Que foi, filho? Pai, eu fiz uma viagem de 15 quilômetros. E quando eu estava galopando rapidamente, o meu cavalo tropeçou, o meu cavalo caiu, pai. E eu não me machuquei. Puxa, filho, disse o pai, que milagre. Foi um grande milagre. Aí o pai disse, mas aconteceu comigo um milagre maior. Que foi, papai? Eu também estava galopando a toda velocidade, meu cavalo não tropeçou nenhuma vez. O meu cavalo não tropeçou nenhuma vez. Por que Jesus falou do pão? Por que ele falou do pão? Porque o pão é comum, irmãos. O pão é rotineiro, é diário. O pão nosso de cada dia tem nos dado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque eu tenho uma família. Obrigado porque eu tenho um alimento. Obrigado porque eu tenho uma cama. Isso é oração de gratidão e deve fazer parte da nossa oração diária. A gratidão a Deus. Mas uma história para a gente mudar o tópico. Um acadêmico, um estudante, foi roubado por ladrões. Ele teve a sua pasta roubada. E ele escreveu assim na sua agenda: eu quero agradecer a Deus. Interessante, ele foi roubado. Mas eu quero agradecer a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque eu nunca fui roubado antes. Primeira coisa. Quero agradecer a Deus, porque eu nunca tinha sido roubado. Segundo motivo. Embora eles roubaram minha pasta, eles não roubaram a minha vida. Estou com saúde. Motivo de agradecer a Deus. Primeiro motivo, nunca fui roubado. Primeira vez. Segundo motivo, roubaram a pasta, mas minha vida permanece. Terceiro motivo, não fui eu que roubei. Não sou eu o ladrão. Ele escreveu na sua agenda isso. Isso se chama gratidão. Perceber nas pequenas coisas motivos de agradecer. Ações de graças. Esse é um tópico importante no Pai Nosso. Versículo 12. Vamos ler? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Uma outra dica que Jesus nos fala sobre a oração é que na oração deve ter espaço para perdão. Em toda oração nós temos que observar o nosso coração, se há alguma mágoa, se há alguém que nós não perdoamos, se há alguém precisando de perdão. Se o nosso coração é um poço de mágoa, de ódio, não podemos orar.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Ou seja, nós vamos receber perdão, mas se nós também perdoarmos, é uma condição. Eu perdoo porque fui perdoado. Primeiro eu sou perdoado por Deus, depois eu perdoo meus irmãos. Na outra linguagem fala ofensas, na linguagem católica fala ofensas. Eu acho uma definição melhor. Porque dívidas parece financeiro. E aqui o assunto não é financeiro simplesmente, é mais. São discussões com palavras. Aqui fala, na linguagem católica fala, perdoa as minhas ofensas. Assim como eu tenho perdoado os que me têm ofendido, não os que me devem dinheiro, os que me têm ofendido, às vezes com palavras. Irmãos, o perdão é algo diário em nossa vida. Uma ilustração aqui rápida para entender. Diz que a esposa, um casal, a esposa tinha uma caixinha de surpresa, uma caixa que ninguém tinha acesso. E um dia ela mostrou, depois de 4 anos de casamento, ela mostrou para o marido aquela caixinha. E ela disse assim, olha, eu não quero que você abra essa caixa. Irmãos, e você falar que não é para abrir, aí que vai abrir. Um dia, quando a mulher saiu de casa, é claro que o marido disse, é hoje que eu vou abrir essa caixa. Quando ele abriu a caixa, tinha 3 ovos. E tinha R$500 na caixa. O marido não entendeu nada. Fechou a caixa. Quando a esposa chegou, ele, cara ensaboada, disse, olha, eu vou abrir a caixa. Eu não falei para você não abrir? Curioso. Mas eu abri. O que você entendeu? Eu não entendi nada. Por que tem 3 ovos e R$500 na caixa? Ela disse assim, olha, toda vez que você me magoa, eu coloco um ovo dentro da caixa. Aí ele disse, puxa, então em 4 anos de casado, hein, só 3 ovos? Mas e os R$500? Ela disse assim, olha, quando completa 1 dúzia, eu vendo os ovos. Então, são muitas ofensas. Irmãos, a vida é assim. Nós magoamos e nós somos magoados. Nós ferimos e somos feridos. É na família, é no trabalho, é na igreja. Isso é normal. É normal. Até os espirituais se desentendem. Mas é importante que a gente sempre faça uma reflexão. Meu Deus, há alguém que eu tenho que perdoar? Meu Deus, há alguém que eu devo pedir perdão? Essa é uma coisa que deve ser comum em nossa oração. Irmãos, eu sei, tem certos casos que saem do nosso alcance. Tem certas coisas que o tempo se resolve, não são a gente. Mas tem outras coisas que a gente pode resolver. Tem problemas fáceis de resolver. Tem problemas que é simplesmente dar um passo e dizer, eu perdoo, você ou me perdoa. Porque Deus tem me perdoado todo dia. E Ele só vai continuar a me perdoar se eu continuar a perdoar os que me ofendem também. E nós vamos agora para o último tópico. O verso 13. Vamos ler juntos? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu entendo aqui, irmãos, que é uma oração de proteção. Não nos deixeis cair em tentação. Certa vez Jesus Cristo disse assim a Pedro, Pedro, o diabo está cirandando em sua vida. O diabo está te peneirando, mas eu roguei por ti, Pedro. Eu roguei por ti. Irmãos, é nosso dever orar pela nossa família, por proteção. Orar para que não nos deixeis cair em tentação. Você, esposo, tem o dever de orar pela sua esposa todo dia. Você, marido, tem o dever de orar pela sua mulher todas as manhãs, pedindo que Deus dê um bom dia, que Deus os guarde. Tem filhos na escola? Ore por eles.
Tem filhos na faculdade? Também ore. Ore por proteção. Ore por livramento de falsas amizades, de falsos amigos. Ore por livramento de drogas. Ore para que Deus livre o seu casamento de um adultério. Nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a nossa carne. Jesus disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele encerra essa oração dizendo: não nos deixeis cair em tentação. Irmãos, Paulo disse: aquele que está em pé, veja que não caia. Precisamos orar por nós, pela nossa família, pela nossa igreja. Orar pela família pastoral, orar pelos nossos presbíteros, orar pelos ministérios da nossa igreja, orar pelas nossas células, pedindo proteção, para que Deus os guarde, os santifique, que Deus dê um espírito de servo a todos os nossos líderes. Irmãos, isso é oração de proteção. E Jesus então ele encerra dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos diminuir as luzes, vamos fechar os nossos olhos. Queria orar com você, queria que você fizesse sua oração nesse momento. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Você pode caminhar em vários tópicos na oração. Você pode orar, começando a orar falando quem Deus é. A oração de adoração. Jesus disse na oração de adoração, ele disse: santificado seja o teu nome. Você também pode orar dizendo assim: Senhor, eu consagro a minha vida, venha o teu reino, faça a tua vontade, usa-me como instrumento em suas mãos. Você também pode, na sua rotina de oração, diariamente, você pode dizer: obrigado pelo pão que está à minha mesa, Senhor, o pão nosso de cada dia, o Senhor tem me dado. Você também pode orar pedindo perdão, dizendo: Senhor, perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, porque eu também tenho perdoado aqueles que me ofendem. E você também pode orar pedindo proteção, dizendo: Senhor, não me deixe, nem a minha família, nem os meus amigos, nem a minha igreja, nem meu pastor, não deixe ninguém cair em tentação, mas livra eles, Senhor. Santifica o coração do meu filho, do meu pai, da minha mãe, livra do adultério. Meu Deus, guarda a minha família. Guarda aqueles irmãos, Pai, que estão no trânsito. Você pode orar. Guarda aqueles que estão em viagem. Santifica, protege aquele carro. Irmãos, a oração é um caminho sem fim. Jesus, em poucas palavras, ele nos deu um modelo. Talvez milhões de pessoas já pregaram nesse texto. E cada um fala uma coisa diferente nesse texto. E assim a oração é um caminho sem limites. Faça a sua oração aí no seu coração.